Eu sou Paulo César. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os conteúdos de segundo ano, tá certo? Se vocês ouvirem assim alguns barulhos, um forró tocando, é porque eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e sempre tem algum incômodo. Mas vamos lá. Nosso conteúdo que a gente estudou nesse período foi o Simple Past. Então nós vamos fazer a revisão em cima desse conteúdo para que vocês possam também fazer a recuperação paralela em cima desse conteúdo. O que é o Simple Past? O Simple Past ele é o passado simples e ele é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e que não irão mais acontecer. Por exemplo, quando eu digo I liked him very much, eu gostava muito dele. Se eu gostava, eu não gosto mais. É algo que iniciou e terminou lá no passado. Eu gostei dessa pessoa e por algum motivo eu deixei de gostar. Então eu não gosto, nesse momento. Eu digo que eu gostava muito dele. Todo tempo verbal, ele vai ter 3 formas. Que formas são essas? A forma afirmativa, a forma negativa e a interrogativa. Eu preciso afirmar algo, eu preciso negar e, às vezes, eu preciso fazer perguntas. E cada uma delas tem suas regras. Por exemplo, na forma afirmativa, eu vou ter o sujeito, vou ter um verbo principal e aí eu preciso observar se esse meu verbo é regular ou é um verbo irregular. Por quê? Porque ele vai fazer toda a diferença na minha frase. Por exemplo, o verbo regular são aqueles verbos que eles têm uma terminação específica. Ele vai sempre terminar ou em D ou em ED. Como assim? Por exemplo, se o verbo terminar em uma vogal mais o Y, ele vai receber ED. Então, eu tenho aqui um exemplo. I played the piano. Eu tocava piano. O verbo aqui é o verbo play, que ele vai até o Y. Então, como antes do Y tem uma vogal, eu vou precisar apenas colocar ED no final desse verbo. Se o verbo terminar em consoante e depois o Y, aí eu vou trocar por IED. Vou pegar o meu Y e vou trocar por I e vou acrescentar ED. Por exemplo, na frase She tried to read that book. O verbo try, que é o verbo tentar, TRY. Então, quando ele passou para o passado, tried, tentou, ele ganhou um I, perdeu o Y e ganhou um I, e foi acrescentado, aliás, ED. Então, ficou tried. E aí nós temos um que complica um pouquinho mais, que é a questão se o verbo terminar em consoante, vogal mais consoante. Sendo que a última sílaba é tônica. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar dobrar a última consoante antes de acrescentar ED. Eu tenho aqui o verbo prefer. P-R-E-F-E-R. Então, I prefer the blue shoes. Eu preferi os sapatos azuis. Aqui ele já está no passado. Prefer. A última sílaba, for, é tônica. Então, eu vou acrescentar mais um R e vou colocar ED. Então, complica um pouco porque eu tenho que saber qual é a sílaba tônica. Depois, se o verbo terminar em E, aí, quando ele termina em E, eu não vou colocar mais outro E, eu vou colocar só o D. Então, por exemplo, é o caso do verbo arrive, que é o verbo chegar. Então, no passado, I arrived yesterday. Ele chegou ontem. Então, nesse caso, como arrive já terminava em E, eu precisei apenas colocar o D.
Então, essas são as terminações que eu vou precisar para meus verbos regulares. Então, ele vai ter 3 tipos de terminação. Vai ter a terminação ED, terminação IED e a terminação apenas D. Mas no final, todo mundo termina com ED. Então, essa é a principal característica dos verbos regulares. Todos eles vão terminar em ED. Mas eu preciso saber essas regrinhas para poder colocar esse ED. E os irregulares? Os irregulares, aí eles já complicam um pouco mais. Os verbos irregulares valem quanto à escrita. Por exemplo, se eu pegar o verbo write, que é o verbo escrever, quando ele passa para o passado, ele fica como wrote. Por exemplo, I wrote letters to my friends. Eu escrevi a carta aos meus amigos. Então, vejam que o I é trocado por O. Aí eu tenho o segundo exemplo, do verbo pay, que é o verbo pagar. Quando eu passo ele para o passado, ele vira paid. Então, he paid the bill yesterday. Ele pagou as contas ontem. Então, como há uma complicação, cada um desses verbos tem regras próprias, certo? E aí eu preciso conhecer essas regras. Eu preciso estudar através de tabelas. E o livro de vocês, no final do livro de vocês, tem essa tabela com os verbos irregulares, certo? Então, vocês precisam estudar isso para poder conhecer como é que funcionam os verbos irregulares. E aí, agora vem a forma negativa. A formar a frase negativa no Simple Past é necessário acrescentar o verbo did, que é um verbo auxiliar, mais a partícula not. Se eu for colocar na forma contraída, ele vira didn't. Então, por exemplo, the teacher did not wait for the students. O professor não esperou pelos estudantes. Então, depois do sujeito, eu vou colocar o did e o not. Então, quem é o sujeito na primeira frase? The teacher. Então, depois eu coloquei o did, o not, e aí o restante da frase. No caso aqui, she didn't sell her house. Ela não vendeu a casa dela. Então, o sujeito aqui é ela, she, e depois do she vem o did e o not. E só depois o complemento da frase. Então, é dessa forma que eu vou fazer com as frases negativas. Vou colocar did not depois do sujeito. Na frase interrogativa, fazer uma pergunta. Aí, para fazer frases interrogativas, é necessário colocar o did antes do sujeito. É ele que vai iniciar a frase. Por exemplo, did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele semana passada? Nesse caso, na tradução, percebam que o sujeito vem no início da frase. Mas na escrita da língua inglesa, ele é sempre em segundo lugar. Porque quem vem no início é o did. Para indicar que a frase está na forma negativa, aliás, interrogativa. E o verbo principal não precisa de terminação ED. Tá bom? Ele fica na forma natural dele. Outro exemplo. Did the boy pay for the apple? O garoto pagou pela maçã? Então, nesse caso, o sujeito é o garoto, the boy, né? E ele vai vir em segundo lugar, porque primeiro vem o verbo auxiliar did. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Só para a gente recapitular aqui, fazer uma revisão da revisão. Por exemplo, nos verbos regulares eu tenho aqui 3 formas. A forma afirmativa, que é um sujeito, que é o verbo dançar, né? O sujeito, no início da frase, e o verbo terminado em ED, se ele é um verbo regular. Lembre-se disso, seguindo aquelas regrinhas lá. Se, na forma negativa, eu vou perguntar, se a primeira frase diz que eu dancei, a segunda, para me dizer que eu não dancei, eu vou precisar do did, que é o verbo auxiliar, e vou precisar do not, que é a partícula de negação. E o verbo volta para a sua forma natural, certo? Apenas dance. Então, I did not dance.
A forma com ED é somente para a forma afirmativa, bom? E a forma negativa? A forma negativa vai começar com did, depois o sujeito, e só depois eu vou colocar o verbo também na sua forma natural, sem acréscimo de nada, tá certo? E não posso esquecer do meu ponto de interrogação. Então, eu dancei? E aí, todos os sujeitos que vocês têm aí, bom? Pra gente não se alongar muito. E se for um verbo irregular? Como é o caso do verbo fly. O verbo fly, na forma afirmativa, eu vou ter que mudar. Ele muda no passado. Então, ele vira flew. Então, I flew, eu voei. You flew, você voou. Agora, quando ele está na forma negativa, eu vou pegar e vou colocar esse verbo na sua forma natural, lá no fim da frase. Primeiro o sujeito, depois o did, depois o not e depois o verbo. Só que ele não precisa mais estar no passado. Ele pode estar na sua forma original, tá certo? Que é o fly. E se eu quiser perguntar? Começo com o did, né, na forma interrogativa, depois o sujeito, depois o verbo, também na sua forma natural. Então, did I fly? Eu voei. E o que vai dizer que a minha frase está no passado é o did. Bom? Opa. Então, assim, vamos lá. Com tudo isso, a gente pode concluir que o simple past é utilizado para expressar situações e ações que começaram no passado e deve-se levar em consideração as regras de uso para formar as formas interrogativa, negativa e afirmativa. E aí você